Olá, sou Nídia Maria, sejam bem-vindos à Semana da Páscoa Lucrativa. Hoje nós estamos na terceira aula. Se caso você não assistiu a primeira e a segunda, é só clicar no link aqui em cima para você poder assistir. Lembrando que vai ficar disponível só até domingo. E nessas aulas eu vou estar passando para vocês todas as estratégias para você poder ganhar até R$5.000 nesta Páscoa. Na primeira aula, eu ensinei para vocês os 5 utensílios mais utilizados para você começar a sua produção de ovos de Páscoa. Na segunda aula, eu ensinei 5 estratégias de como você lucrar muito nessa Páscoa. E agora, nessa terceira aula, eu vou estar ensinando para vocês como fazer a produção em grande quantidade e como pesar o seu ovo, o seu produto para venda. E hoje, eu vou estar sorteando 2 corantes para chocolate. Então, se você quiser participar desse sorteio, é só assistir esse vídeo até o final que eu vou explicar como concorrer. Nessa aula, eu vou estar passando para vocês como fazer uma produção em grande quantidade com antecedência. Eu sempre falo para as minhas alunas fazerem primeiro as cascas dos ovos, somente as cascas, tá? Não recheadas, aquelas só ao leite, no caso, né? Lisa. Então, vocês podem fazer essa produção em grande quantidade. Primeiramente, acabou de fazer as cascas, vocês vão deixar secar numa bancada, média de umas 5 horas, deixa secar bem, para ela ficar bem firminha. E aí, vocês vão poder armazenar essas cascas. Como? Dentro de um recipiente de plástico, por exemplo, com tampa, porque eu tenho umas quadradas assim grandes, ou também numa caixa de bolo. Sabe aquelas caixas que a gente utiliza para transportar bolo? Essa caixa também, ela é alta. Então dá pra gente fazer da seguinte forma: vocês vão limpar, deixar bem limpinha essa caixa, forrar ela com papel manteiga e aí vocês vão colocando os ovos virado para baixo, né, com a boca para baixo. Vocês vão colocar as cascas, vão colocar um outro papel manteiga ou também aquele papel de seda que vem junto com o chumbo, o papel chumbo, né, de embalar os ovos. Então eu indico com essas folhas. Aí vocês vão colocar os ovos, a folha e vai encaixando esses ovos em cima do outro. Mas lembrando que não pode ser uma pilha muito alta, tá? É média de 3 pilhas, né? 3 camadinhas de ovos. E aí vocês vão fechar essa caixa e embalar com filme, tá? Deixar ela bem fechadinha, bem seladinha para não entrar nenhuma umidade, nenhum cheiro e nenhum sabor nessas cascas. Então, vocês vão fazer essa produção com antecedência de 30 dias, tranquilo. Porque daí, na semana da Páscoa, vocês só vão rechear. Se for o caso de casca recheada, vocês só vão rechear e passar aquela camada fina de chocolate para selar. Se for de colher, também. Então, isso agiliza muito essa produção de vocês. Então, não se desesperem. Não tem que fazer todas as cascas na semana da Páscoa. Vocês vão fazer com uma antecedência e armazenar direitinho. E um detalhe, procure não colocar os ovos guardados, né, nessa caixa em lugares muito altos, tipo em cima de geladeira que é quente, porque daí vai pegar o calor. Procure deixar num ambiente bem arejado da sua casa, do lugar que você estiver fazendo esses ovos, tá? Então, essa dica é muito importante para você que quer fazer uma produção em grande quantidade e com antecedência para não atrapalhar sua produção na semana da Páscoa. E agora eu vou passar para vocês a dica de como pesar o ovo para você fazer a sua venda, tá? Tem muita gente que tem a dúvida. Por exemplo, essa forma aqui é de 250 gramas. Aí a pessoa vai vender um ovo de colher. E aí o cliente vai perguntar para você: mas essa casca, esse ovo de colher, ele tem 250 gramas? Não. Para ovo de colher, vocês não vão vender por peso, tá? Vocês vão vender por tamanho da forma, ou seja, de 250 gramas. Então, eu vou vender um ovo de colher de 250 gramas, para ela ter uma noção do tamanho do ovo que vai ser, não o peso. Então, para ovo de colher, é o tamanho. Eu tenho a forma de 100 gramas, eu tenho mini de 50, de 100, de 150, 250, 350, 500 e 1 kg. Tem até de 750 gramas. Então, vocês vão explicar isso para o cliente. De colher, você não está vendendo o peso, você está vendendo o tamanho. Então, esse ovo aqui é de 250 gramas. Ah, mas
porque ele vai ficar mais pesado, ele chega a ficar média de quase meio quilo, por causa do recheio. Então, o que vocês estão vendendo não é que vocês vão ficar com prejuízo, não, porque você vai fazer o cálculo sobre todo o custo que você teve desse ovo de colher. O recheio, recheio, decoração, o chocolate, a embalagem, é esse custo que você vai fazer sobre tudo isso que você gastou, não é com relação a peso, tá? E aí, as cascas fechadas, ou seja, sem recheio ou com recheio, é que vocês vão pesar sim. Então, esse daqui, desse tamanho, se eu fizer um ovo fechado, ele tem que pesar 250 gramas. Como que eu vou pesar? Eu tenho uma tabelinha, que nessa tabela a gente tem a quantidade de chocolate que a gente vai usar para cada tamanho de ovo, tá? Então, isso é muito importante, vocês pesarem. Vamos supor, vocês vão fazer a casquinha nessa forma de silicone, vocês vão fazer a casquinha e vão pesar essa metade. E vocês vão pesar a outra metade. Se caso vocês fechando ele, colocando na balança, não deu 250 gramas, vocês vão complementar com o quê? Com bombom, tá? Então isso serve geralmente para quando eu faço um ovo sem recheio, sem casca recheada, liso, né? Eu coloco o bombom e aí você deixa o cliente ciente, olha, eu tô colocando bombom para complementar o peso. Então dá certinho, vocês vão pesar lá as duas cascas, pesa, coloca uma em cima da outra com cuidado, coloca os bombons, vai dar 250 gramas, tá? Então agora tem que tomar cuidado quando vocês fizerem casca recheada, porque a casca recheada, geralmente os meus não tem bombom, porque dá certinho o peso da casca com o recheio. Então também avisa o cliente, olha, o meu ovo, ele vem bem recheado, a casca vem bem recheada. Então, às vezes não vai vir com bombom porque já vai estar o peso certo. Então isso evita de você ter prejuízo, tá? Então, independente do tamanho da forma, se é um ovo inteiro, vocês vão pesar a quantidade que tá aqui, ó. Aqui tem 250 gramas. Então, vocês vão seguir para ovo fechado o peso. Agora, se for de colher, vocês vão vender a banda. Também tem essa dúvida, que tem gente que me pergunta, mas você vende ovo de colher, então são as duas assim que você vende? Não, é uma só, tá? É só um ovo, uma banda de ovo de colher, tá bom? Então, eu acho que isso daí já esclarece melhor para vocês não terem dúvida e nem prejuízo. Vocês vão deixar o cliente avisado, sempre importante avisar como que é feito, pesagem, né, tudo certinho, para vocês não terem nenhuma reclamação e também não ter nenhum prejuízo. Eu queria passar ainda muita coisa para vocês, mas como o meu tempo é curto, eu quero dizer que na segunda-feira eu vou estar abrindo as inscrições para o meu curso online de ovos de Páscoa, onde eu vou estar passando todas as minhas estratégias, receitas e dicas para você poder lucrar até R$5.000 nessa Páscoa, mesmo começando do zero, sem ter experiência nenhuma. Nele você aprenderá desde os utensílios, a temperagem, os recheios, a montagem e a decoração. Eu ainda te ensinarei a como divulgar e vender os seus trabalhos pelas redes sociais e vou oferecer também um cardápio com fotos profissionais. Você terá a minha ajuda pessoal para esclarecer as suas dúvidas ao decorrer do curso. Por esse motivo, as vagas são limitadas. Fique de olho no seu e-mail que na segunda-feira eu vou estar enviando com todas as informações sobre o curso, com valores, cronograma e como você se inscrever. Então, se você quiser participar do sorteio desses 2 corantes para chocolate, é só colocar nos comentários o que você achou dessa aula, que amanhã eu vou estar fazendo sorteio no meu Instagram. E lembrando, se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, é só colocar nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado essa semana e vejo vocês na segunda-feira. Até lá!